paz do Senhor, meus queridos irmãos. Deus abençoe todos vocês que têm nos seguido aí nesse canal Vida Plena. Eu venho aqui trazer uma palavra para vocês. Eu tenho sentido já há um bom tempo a urgência da gente pregar o Evangelho, a urgência de um despertamento na igreja do Senhor, para ir para a rua, para poder levar essa palavra, porque o tempo se abrevia e nós estamos à beira de um colapso nesse mundo. Não sei o que vai acontecer, mas as coisas estão acelerando e os sinais que estão diante dos nossos olhos estão dizendo isso. E é incrível que mesmo diante de coisas que estão acontecendo no mundo, a sensação que tem é que as pessoas estão adormecidas, estão embriagadas, não estão sóbrias, elas não conseguem se despertar para a realidade. Então, assim, eu sinto um aperto muito grande. E eu estou aqui para poder gravar esse vídeo. Eu gosto de ouvir as reportagens. E algo assim me impulsionou hoje a gravar um vídeo com relação a esse assunto, especificamente. Para trazer um despertamento para todos vocês aí que têm nos acompanhado, que têm sentido um chamado para o evangelismo. Se você quer fazer, agora é o momento. Se você não fizer agora, talvez você não terá tempo para fazer. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2026 e nós, quem acompanha as reportagens, nós estamos à beira de uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, algo que, pelo jeito, vai ser inevitável que não aconteça essa guerra. E o que mais me chamou a atenção nisso, que essa guerra não é algo comum, e isso é profético, tá? Isso é profético, está se referindo ao Oriente Médio. Essa guerra, Israel está envolvido nessa guerra. Então o Irã é o país que apoia todo o terrorismo, todos os inimigos de Israel ali, é a cabeça de patrocínio para a destruição de Israel. Então os Estados Unidos está indo para desfazer o regime do Irã, para desfazer todos os armamentos do Irã. Então agora ele está entrando realmente para mudar a história, mas a gente não sabe o que pode acontecer com tudo isso. E eu acabei de ver aqui na reportagem falando que a Rússia e a China estão enviando embarcações, navios de guerra, para a região também, para fazer um exercício militar junto com o Irã. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes nós pensamos, nós estamos longe dessas coisas, mas nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. E se explodir uma terceira guerra mundial, irmão, nós vamos entrar numa era apocalíptica. E nós precisamos estar preparados para isto. Nós precisamos estar preparados para isso. Pela primeira vez na história, navios dos Estados Unidos estarão de frente a frente com navios da Rússia, da China e do Irã. Um de frente para o outro. Nós não sabemos o que isso pode trazer, o que isso pode provocar. E tudo em torno de Israel, no Oriente Médio. Agora eu quero trazer você a palavra de Deus. Olha o que o Senhor falou em Lucas 20 e verso 20. 20 e 20. O Senhor diz assim, quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegado a sua desolação. Se agora não é o cumprimento dessa profecia, isso pode ser um ensaio do que vai acontecer. Alguns dizem que esse texto se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, que quando Jerusalém foi destruída pelos romanos naquele tempo e tal. Mas, irmão, se você pegar o contexto de Mateus 24, de Lucas 21, você vai ver que Jesus ele está se referindo ao tempo do fim. Foi a pergunta que os discípulos fizeram. Qual o sinal da sua vinda e do tempo do fim? Mas aqui está falando para os judeus. Porque está falando a respeito do sábado, mas aonde não está falando para os judeus no Evangelho? Aonde está escrito nos 4 evangelhos que não seja para judeu? Todo o evangelho foi pregado só para os judeus mesmo. Jesus falou assim, eu vim para os meus. O evangelho foi pregado para os judeus. O gentio recebeu a extensão desse evangelho depois.
Então, quando nós chegamos no livro de Atos, os Apóstolos, Atos 2, ali no dia de Pentecoste, toda aquela mensagem que Pedro pregou no Pentecoste, não pregou para gentil, ele pregou para judeu. Aquelas 3.000 almas que batizaram, foi tudo judeu, convertido ao judaísmo, porque até então, né, conforme o que Jesus tinha falado, pregar a todas as tribos de Israel, os discípulos não aceitavam nenhuma pessoa que não fizesse parte do judaísmo a fazer parte da igreja primitiva. Para que isso fosse aceito, a primeira pessoa que Pedro recebeu junto com a igreja foi Cornélio em Atos 9. Depois dos anos 40 depois de Cristo. Olha para você ver. Cornélio foi o primeiro gentil aceito e Deus precisou trazer uma revelação para Pedro, falando assim, eu escolhi, você tem que batizar. Então foi a primeira pessoa batizada no nome de Jesus, a primeira pessoa gentia, né, que eles contemplaram ali, recebendo o Espírito Santo. Então, todo o Evangelho se retrata, fala da história do povo de Israel, mas a partir do momento que o gentil entrou, isso foi trago para nós. Então, essa escritura está se referindo à igreja, gentil e o povo de Israel. Então, se a gente pegar aqui em Lucas 21 e verso 28, diz assim, presta atenção. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está pronta. Quando Jerusalém for cercada, quando eles verem aqueles sinais, é o sinal que a redenção está para chegar, não que ela já passou. Então, nós precisamos entender que esses sinais, esse cerco de Jerusalém é um sinal da volta do Senhor. Ele fala aqui, a vossa redenção está pronta. Se nós pegar no livro de Romanos 8 e verso 23, fala assim, não só a criação geme, né? Tá falando lá, não só ela, mas nós também que temos o primeiro fruto do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, quando vai acontecer a redenção do nosso corpo? No arrebatamento da igreja, onde nosso corpo será transformado, receberemos a remissão do nosso corpo. Então, esses sinais, eles antecipam essa redenção, e no verso 27 aqui de Lucas 21 e 27, fala assim, então verá o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Irmãos, nós estamos vivendo esse cenário. Jerusalém está sendo cercada pelas nações. Todas elas estão ali em sinal de guerra. E creio eu, que esse mesmo cerco que teve lá nos anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, vai acontecer novamente. Jerusalém vai ser incendiada, vai ser destruída e permanecerá um remanescente de Israel. Por que eu acredito nisso? Porque todas as profecias que falam sobre isso, as pessoas lançam ela para o ano 70 depois de Cristo. Mas nós vamos ver aqui em Zacarias 14, verso 1. Olha para você ver o que acontece. Zacarias 14, verso 1, quero ler aqui. Diz assim, vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Aqui está se referindo ao judeu, ao povo de Israel. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Presta atenção. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o auxílio, mas o restante do povo não será expulso, vai ficar um remanescente. Jerusalém vai ser cercada, vai ser incendiada. Aí no verso 3 fala assim, então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Se essa profecia está se referindo ao ano de 70 depois de Cristo, significa que Jesus já veio então, porque quando isso acontecesse, ele fala no verso 3, então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações que saquearam o povo de Israel. Então nós estamos à beira. Se isso não vier a acontecer agora, nessa batalha, isso é o que eu estou dizendo, isso vai acontecer no tempo futuro. Se nesse momento agora, Jerusalém não for cercada, incendiada, tomada, e acontecer isso, é sinal que essa profecia está acontecendo e Jesus vai voltar nesse tempo. Nesse tempo. Em Daniel 7, e verso 2, onde fala dos animais,
que são os mesmos animais de Apocalipse. Você vai ver lá que está lá o leão, o leopardo, o urso, né? Eles estão ali. Em Daniel 7, cada animal desse representa uma nação, um poder, tá? Que vão se ajuntar num só corpo, sendo controlado por uma cabeça que será o anticristo. A Bíblia fala que as nações estavam em paz, mas em Daniel 7, verso 2, fala assim: disse Daniel, na minha visão de noite, eu olhei e vi que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. O que é isso que está dizendo? Que o Senhor iria agitar o mar, iria agitar as nações. Estava tudo em paz e de repente o Senhor iria agitar, aonde ia surgir do mar os animais, ia começar a aparecer. Você não tem essa sensação que está acontecendo isso hoje? As nações estão agitadas. Até o nosso continente aqui, que nunca houve guerras, né? Muitos anos que não fomos envolvidos em guerra e ela está batendo a nossa porta. Você está vendo as nações agitadas? E fala que os quatro ventos dos céus vão agitar as nações. Agora, quem são esses quatro ventos dos céus? Vamos ver Zacarias 6 e verso 5. Zacarias 6 e verso 5, quem são os quatro ventos dos céus? Presta atenção. Zacarias 6 e verso 5 fala assim, respondeu-me o anjo, esses são os quatro ventos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. E se você olhar no contexto, está falando dos cavaleiros, os quatro cavaleiros montados em cavalo branco, os cavalos vermelhos. Aqui fala de cavalo marrom. Né? São os cavaleiros que estão saindo com as suas pragas para agitar o grande mar, que representa nações, né? O mar representa nações no livro de Apocalipse. Nós vamos ver aqui também em Abacuque 3 e verso 15. Abacuque 3 e 15. Deixa eu encontrar aqui. Abacuque 3 e 15. Esses livros, esses profetas menores são mais difíceis de encontrar, a gente nem usa muito eles, né? Mas aqui, Abacuque 3, verso 15, diz assim, tu com os teus cavalos marcha pelo mar, agitando as grandes águas. Tá vendo? Esse agitado vento, esse agitado mar, esses quatro ventos, são os cavaleiros de Apocalipse, né? Que dá início ali à abertura dos selos, né? Começar a cumprir as profecias de Apocalipse, a era apocalíptica começa a se cumprir quando as nações elas são agitadas. Irmãos, está acontecendo. Né? Isso está acontecendo, nós estamos vivendo exatamente esses fatos. Então nós precisamos ter um despertamento, é hora, irmão, de nós sairmos para a rua, é hora de nós cumprirmos a palavra de Deus, é hora de nós acumular azeite em reserva. A Bíblia fala que nós devemos comprar vestes brancas, devemos comprar colírios para ungir os olhos. Vestes brancas são os atos de justiça dos santos, são as obras. E nós precisamos hoje, irmãos, está acontecendo, está para se cumprir algo, né? Nós estamos para viver um grande cumprimento da palavra de Deus, aonde algo está para acontecer no mundo, irmão, que vai pegar todo mundo de surpresa. E algo assim de tal maneira que as pessoas que estão seguras no seu dinheiro, nas contas bancárias, nas suas posses, essas coisas não vão valer nada para essas pessoas nesse tempo. Não vão valer nada. Tá? Imagina um caos aí nas redes sociais. Tem acontecido em alguns lugares aí. Imagina o seu banco sair de linha, igual aconteceu com o Banco Master. Então aqueles que têm não vão ter mais. Então nós devemos apoiar nossa confiança em Deus. É hora, irmão, de nós fazermos a obra, é hora de nós fazermos a vontade de Deus. Porque pode estourar uma terceira guerra mundial e muitas outras coisas podem acontecer. E pode ser tarde demais. Quando essas coisas acontecerem, irmãos,
Nós precisamos estar pronto psicologicamente, a igreja unida, porque a igreja vai vencer unida. Nós estamos unidos em amor, unidos um ajudando o outro, como a igreja primitiva. Eles vendiam as suas posses e havia tudo em comum entre eles. Nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar disso nesses últimos dias agora. Então, assim, é hora de nós estarmos juntos e nós ouvir a voz do Espírito. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus proteja a sua vida. Te guarda você de todo o mal, do engano, da mentira, do espírito do anticristo, que já opera no mundo, que veio para enganar as pessoas e não deixar que elas sejam libertas pelo poder da verdade. O espírito da apostasia já opera, o abandono da verdade, as pessoas estão abandonando as verdades da palavra de Deus. Mas nós não, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Nós vamos seguir as pisaduras de Cristo, nós vamos pregar o Evangelho como Cristo pregou. Não atrás de um púlpito, não atrás de quatro paredes, na rua, sendo exemplo, onde não existe hipocrisia e mentira. Então é lá que o Senhor quer que nós vá. Nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, nos abrigos. Nós precisamos levar esse Evangelho aonde as pessoas estão enfermas espiritualmente. E eu te convido a você fazer parte desse trabalho, desse projeto que o Senhor colocou em nossos corações. Já somos mais de 500 pessoas esparramadas por todo o nosso Brasil. E já vai crescendo o número, né, daqueles que têm sentido esse desejo de levar essa palavra aos corações dos necessitados. Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço. Fique com Deus.